Sabe aquela sensação épica de assistir a abertura do teu anime favorito? A pressa de sair correndo da escola para não perder o episódio? Ou até mesmo aquele almoço apressado enquanto assiste TV? Eu decidi criar uma abertura de anime totalmente do zero, com muita nostalgia e aquela pitada de coisa nerd que a gente gosta bastante. Tudo isso para um resultado que ficou absurdamente insano. E nesse vídeo, como de costume, eu vou mostrar para ti todo o processo criativo. Como que foi feita a escolha do nome desse anime, a escolha do design dos personagens, o enredo, o visual das cenas e, claro, todo o resultado final. Muito prazer, eu sou o Eduardo e esse aqui é o Manual de Criação. E uma coisa que eu sempre defendo aqui é que a gente utilize a inteligência artificial como ferramenta criativa. Então, obviamente, eu trouxe essa minha necessidade, essa minha ideia aqui para o Gemini para que ele me ajudasse a descobrir um bom nome para o meu anime. Então, eu coloquei aqui um prompt dizendo que eu estou trabalhando num projeto de anime estilo Isekai e Monster, para ir bem naquela pegada nostálgica que eu comentei com vocês. A ideia é que o personagem se teletransporte para um universo em que existem criaturas que se tornam companheiras dele. É aquela pegada de anime Monster mesmo. As criaturas são da pré-história terrestre. Esse aqui é um tema que eu gosto bastante, então eu resolvi colocar aqui no meu anime. E elas evoluem seguindo regras reais da evolução. Aqui existe um asterisco para o que seria essa regra real, mas tudo bem, depois eu explico para vocês. Então as evoluções vão depender do ambiente e das situações que elas presenciam. E aqui eu tô pedindo então sugestões para o nome desse anime, com uma pegada tradicional de animes dos anos 90. E aí ele trouxe algumas ideias aqui para mim e eu gostei demais dessa aqui. Chrono Tamer. E aí eu perguntei como que ficaria esse nome aqui em japonês, porque é bem comum que na abertura, na hora que aparece o logo do anime, o nome do anime, que esse texto apareça em japonês e também em inglês. E como ele enviou essa sugestão aqui em inglês para mim, eu pedi então a versão japonesa da palavra. E a ferramenta que eu estou utilizando para mostrar esse projeto aqui para vocês hoje é o Pipit. E essa ferramenta ela é da ByteDance, ou seja, da empresa criadora do CapCut e do Seedance. Então a gente vai utilizar bastante esse modelo aqui nesse projeto. Aqui no início a gente tem então o espaço para colocar um prompt e essa estrutura aqui ela é de um agente de inteligência artificial. Isso quer dizer que tu não vai diretamente adicionar o prompt dentro da ferramenta de geração, mas sim uma instrução para um agente que pode lapidar esse teu prompt. Então aqui na tela inicial existem algumas opções para a gente trabalhar, como por exemplo a de adicionar algum tipo de mídia como referência para nossa criação. Também a escolha fixa de um modelo, né? Como eu falei para vocês, estamos trabalhando com um agente nesse caso. Então, se tu não especificar qual modelo tu quer usar, o agente vai interpretar a tua intenção e escolher o melhor modelo segundo aquilo que ele tem como referência. Então, ótimo, para vídeo a gente vai ter o Seedance 1.0, o 2.0 e o 2.0 Fast. Para imagem, a gente vai ter Nano Banana Pro, GPT Image 2.0, Nano Banana comum e também o Seedring, que é uma inteligência artificial de imagem da mesma empresa criadora do Seedance e de toda essa plataforma aqui. E quando tu começa uma interação aqui com esse agente, automaticamente uma nova conversa é criada. Inclusive, tu pode ver todas as conversas que tu criou aqui embaixo, ou clicando aqui nesse botão de ver tudo, a gente abre uma interface para essas conversas. Na maioria dos casos, dentro desse projeto, eu vou utilizar o GPT Image 2. Então eu enviei aqui o seguinte, que eu quero uma identidade visual para um mangá/anime dos anos 90. Em cima está escrito em japonês e embaixo escrito o nome em inglês. Ele enviou aqui essas imagens para mim e eu pedi uma identidade visual totalmente tipográfica, ou seja, que apenas textos apareçam, sem personagens, com estilo anos 90. Recrie. Aqui ele mandou novas opções, né? São opções interessantes, né? Inclusive, essa primeira aqui ficou bem legal, mas eu pedi mais opções. E aqui eu encontrei o resultado que eu buscava, ou pelo menos algo muito semelhante disso. Então essa opção aqui foi a que eu levei para o projeto final. E existe um ponto aqui então que é muito importante, de que
Eu queria tentar, de certa forma, fazer com que esse anime ficasse cientificamente correto em relação à evolução das criaturas aqui do nosso planeta. Porque vamos lá, o que a evolução fala é que basicamente todas as criaturas existentes hoje no nosso planeta, em algum momento elas tiveram um ancestral em comum. E a proximidade desse ancestral é definido pelas características, né, da criatura. Então, se a gente comparar aqui um T-Rex com um sabiá, a gente tem características semelhantes, como por exemplo, a quantidade de dedos, ou até mesmo o bipedismo, né, porque ambos caminham em duas patas. Mas se a gente comparar esses dois aqui com um jacaré, o jacaré não tem essas questões aqui, mas compartilha de outra característica em comum. Isso quer dizer que nesse ponto aqui existe outro ancestral em comum, só que mais distante em relação ao tempo. A mesma coisa é comparar um ser humano com um gato, por exemplo. Ambos vão ter pelos. Agora, se a gente pegar o ser humano, o jacaré, o sabiá, o T-Rex e o gato, e comparar com um sapo, por exemplo, a gente descobre que todos têm 4 membros. Quer dizer que nesse ponto aqui existe um outro ancestral em comum, só que mais distante ainda. E assim por diante, a gente vai regredindo até conseguir encontrar um ancestral comum para todo mundo. E tudo fica muito interessante se a gente juntar essas criaturas aqui. Todas elas são mamíferos da pré-história. E aí, com base nessa lógica, a gente conclui que em algum momento existiu uma criatura muito próxima daquilo que seria um mamífero base. Assim como se a gente pegar esses dois dinossauros aqui, que são uma tentativa de representar um Velociraptor e um T-Rex, por mais que cientificamente provavelmente essas representações aqui elas estão incorretas, mas em relação à estética e a cinema ficaram muito legais. A gente também conclui que em algum momento existiu uma linhagem bípede que também foi ancestral em comum desses dois aqui. Então os personagens principais, eles vão ser inspirados nessa criatura aqui, e eu sei que na verdade esse desenho aqui é de um musaranho, mas ao que tudo indica, o mamífero basal se pareceu bastante com o musaranho, e também esse camarada aqui que seria muito próximo daquele grupo de dinossauros que eu falei anteriormente. Então a lógica desse anime vai ser absolutamente simples. O personagem foi teletransportado para uma dimensão, para um universo, onde as criaturas conseguem transitar dentro da árvore evolutiva. Com isso, a gente vai ter esse personagem aqui, que é o protagonista da série, e ele consegue, por exemplo, se transformar num Velociraptor, assim como ele consegue regredir para o formato base e, em algum momento, se transformar em um T-Rex. Agora, jamais ele consegue, de Velociraptor, se transformar em T-Rex, porque aí, sim, não faria sentido nenhum. Ao mesmo tempo que a gente vai ter esse outro personagem aqui, que ele consegue se transformar, por exemplo, em um tigre dentes de sabre, ou então em um mamute, só que nunca de um tigre dentes de sabre para um mamute. Essa é a lógica, então, eles transitam dentro da linha evolutiva. E com base nisso, é claro, eu precisava criar um protagonista humano pro anime. E esse aqui foi o personagem que eu criei. Sei lá, eu achei ele bem estiloso, pra falar a verdade. Mas brincadeiras à parte, é óbvio que eu utilizei da minha imagem para criar o protagonista humano desse anime. Então coloquei uma foto minha aqui como referência e pedi apenas uma imagem de um desenho mangá, personagem com camiseta preta e jaqueta verde. Ele fez esse resultado então. E um ponto importante, eu coloquei aqui apenas uma imagem, porque como a gente está trabalhando com um agente de inteligência artificial, ele tem a habilidade de criar, por exemplo, 4 versões de uma vez só. E é uma coisa que ele inclusive tende a fazer. Então se tu não especificar a quantidade, a tendência é que ele gere 4 resultados. Então aqui, por exemplo, eu pedi uma versão do personagem de corpo inteiro e ele enviou 4 imagens. E às vezes acontece do agente errar na quantidade. Então tu pede 2 e ele faz 4, por exemplo. Algumas vezes isso aconteceu comigo. E é claro, eu também criei referências dos personagens monstros, que nesse caso são simplesmente animais, né? E eu tô sempre colocando isso de imagem estilo mangá dos anos 90. Aqui eu pedi um personagem lagarto bípede com aspecto de filhote, focinho e cauda longa, fundo branco, e também pedi 2 imagens. E aí, como vocês já viram, a minha escolha foi esse personagem aqui. Depois eu pedi no mesmo estilo um Velociraptor, né, pra gente já ter uma primeira evolução para nossa criatura. E aí ele enviou esse aqui, que é um visual um pouquinho mais tradicional, meio Jurassic Park do nosso Velociraptor. Aí eu pedi algumas áreas com penas nos braços, pernas e cabeça. E aí ele fez essas versões aqui, que ficaram bem interessantes também. E agora no mesmo estilo eu quero um tiranossauro. Aí ele fez essa imagem aqui, ficou bem bacana, né? Daí eu pedi para ele criar um musaranho, né, que seria algo muito semelhante com o nosso mamífero basal. De novo, né, fundo branco com 2 opções. Até acho que essa aqui ficou um pouquinho mais correta, porém, esse personagem aqui ficou
muito engraçadinho, né? Então eu escolhi esse aqui pro nosso anime. Depois eu pedi um tigre dente de sabre, e esse aqui foi o que eu escolhi. Aí também uma versão aqui pro mamute, esse brontossauro aqui ficou muito legal. Fiz uma imagem também de um enxame de meganeuras. Isso aqui é uma libélula gigante da pré-história. Isso aqui tinha centímetros. Olha só, em envergadura de 65 centímetros a 80 centímetros, comprimento de 40 a 50. Tu imagina o tamanho desse bicho. E aqui ele fez com uma boquinha, né, com um dentinho, ficou bem legal, né? Pedi também um mosasauro, né, que é essa criatura gigante aquática. Não é um dinossauro, né, tecnicamente, mas é muito monstruoso. E fiz aqui também uma referência para um espinossauro, né, que também tem um aspecto bem legal. E para deixar a abertura mais completa, né, a gente precisava de outros companheiros, né, humanos para o nosso protagonista. Então criei esse personagem aqui com o GPT Image 2 e também essa personagem aqui. Depois eles vão ter uma variação considerável lá no resultado final, mas a gente já vai entender o porquê. Muito bem, o próximo passo então foi a criação da trilha sonora da nossa abertura de anime. Então eu coloquei aqui que eu preciso de uma letra em japonês para a abertura, 1 minuto, que focasse no tema, falando de forma metafórica, né? Porque muitas vezes o que acontece é isso quando a gente tem a trilha sonora de um anime como esse. Então muitas vezes a gente cria metáforas para que elas ilustrem o que está sendo mostrado na história. Na verdade, a função de uma abertura é mais ou menos isso, né? Porque tu não resume a história na abertura, tu simplesmente explica e evidencia o contexto daquilo que o espectador pode esperar, caso ele opte por assistir o desenho. E aí eu pedi que o foco, foneticamente, fosse o japonês. Então que as rimas, que a sonoridade, que elas tivessem foco em fazer com que a letra ficasse agradável no japonês. E aí pedi que enviasse a versão original, né, junto com a tradução. A próxima etapa, então, seria a criação da música com inteligência artificial a partir dessa letra aqui. Então aqui no Suno, é claro, eu enviei a letra da música em japonês e também um prompt explicando o estilo de música que eu gostaria. Então coloquei que é um tema de abertura para um anime dos anos 90 e assim por diante. E a primeira imagem da abertura, eu queria que fosse uma molécula de DNA, ou pelo menos uma ilustração disso. Porque muitas vezes a gente também começa com um desenho meio abstrato, né, para simplesmente ilustrar o significado daquilo que está sendo exibido. Então, como a gente está falando de evolução, a molécula de DNA ilustraria isso de forma muito eficaz. Por sinal, essa molécula aqui eu gostei bastante, só que ficou um estilo de desenho um pouco moderno, né, para aquilo que eu estava buscando. Aí o que eu faço é o seguinte, eu arrasto aqui para o campo de prompt para que automaticamente essa imagem se transforme na referência do meu próximo comando. Então eu fiz aqui e pedi para recriar com aspecto retrô anos 90, traçado um pouco mais detalhado, né, uma imagem um pouquinho mais carregada. E aí eu obtive esse resultado que para mim estava ótimo. E com aquele resultado de imagem, eu vim aqui para o Seedance 2.0. Eu trabalhei um estilo de prompt praticamente fixo em todas as gerações. E o que eu estou fazendo aqui é basicamente contextualização do que eu quero fazer. Então é uma animação conceitual do quê? De uma molécula de DNA. Assim eu ia fazendo a construção do prompt. Depois eu partia para a ação, né? Então a câmera se aproxima suavemente enquanto feixes de luz azul e magenta cruzam o fundo e assim por diante. E lá no final, o estilo, né? Estilo anime japonês dos anos 90, animação 2D, desenhada à mão e assim por diante. Eu criei um mini agente de inteligência artificial que me auxiliou na criação desses prompts aqui. Então tu pode levar isso aqui pro Gemini, pro ChatGPT, que seja. Tu simplesmente coloca lá que tu quer construir prompts com base em contexto, ação e estilo. A partir disso tu leva a tua ideia, a inteligência artificial vai lapidar o teu prompt e depois, é claro, tu confere para ver se não tem nada estranho ali. Então esse aqui foi o resultado que para mim ficou bastante satisfatório, por sinal. Na próxima imagem eu enviei aqui como referência o personagem e aí eu pedi para esse personagem aparecer flutuando em um espaço escuro e vazio, que aí traz aquela atmosfera de teletransporte, né, de, sei lá, suspensão dentro de uma dimensão, alguma coisa bem abstrata mesmo. Então ele fez essas referências aqui, e eu pedi que o personagem ficasse de costas, né, para dar um ar de mistério. Enviei aqui pro Seedance, e no meu prompt eu pedi que existisse um flash que aparece de repente, que ele vai iluminar a cena e revelar os detalhes, né, que o personagem tem uma jaqueta verde, calça preta, cabelo castanho bagunçado.
Só que o resultado inicial não ficou bem do jeito que eu tava esperando, né? Então ali alguma coisa estranha aconteceu, né? Mas tudo bem, isso aqui foi praticamente uma alucinação do modelo. Então eu mandei o mesmo prompt de novo e gerei um novo resultado que ficou muito melhor. Então a gente tem uma revelação do personagem mantendo essa característica de mistério. Depois a gente vai ter uma nova cena aqui do personagem, deixando ainda mais claro essa característica de viagem que o anime vai ter. Então a gente percebe que o personagem está dentro de um túnel de energia, algo nesse sentido. Tô pedindo aqui 2 imagens de saída e um close 3/4 do personagem masculino com visual de anime, anos 90, aquela coisa toda. E o ângulo 3/4 é justamente esse aqui que eu tô falando com vocês agora. É um ângulo intermediário. Então eu deixei isso claro aqui para o modelo de inteligência artificial e ele foi bastante fiel naquilo que eu estava pedindo. E olha só que interessante ficou a descrição dessa ação aqui do prompt. A câmera parte de longe e avança rápido em direção ao rosto dele, zoom dinâmico que quase encosta no olho. Então, se a gente for ver, existe uma animação bem semelhante com aquela que foi descrita no prompt. O Seedance 2.0 é muito bom para isso. Depois a gente vai ter essa imagem aqui, que eu pedi estilo mangá retrô anos 90, floresta densa durante o dia, bem simples aqui. Na próxima imagem, a gente vai ter ela fechada no olho de um réptil, foco na pupila alongada, olho amarelo, estilo mangá anos 90 anime. E essas imagens aqui, elas vão servir dentro da abertura para contextualizar o cenário onde o nosso personagem foi inserido. Então, inclusive, aqui eu vou animar uma transição entre esse cenário de floresta com esse olho aqui do réptil. Então, dessa vez, olha só, estou enviando 2 imagens como referência, tanto a floresta quanto o olho, e aí estou colocando como ação um giro em formato de espiral da câmera, então ela vai se aproximar ao mesmo tempo que ela gira, e essa cena vai se transformar na íris da nossa criatura. Então, esse aqui é o resultado, que ficou com uma cara de abertura de anime absurdamente boa. Inclusive, esse final aqui, em que fecha na parte da pupila, que a tela escurece, ficou muito bom para colocar uma transição. E nessa abertura aqui, eu também vou explorar alguns biomas. Então aqui eu queria uma imagem estilo pântano, para mostrar, inclusive, um dos nossos personagens monstruosos, que é justamente a Meganeura. E aí essas 2 imagens vão gerar uma sequência de vídeos bem interessante. Essa aqui é onde a gente tem a contextualização, então, desse cenário de pântano, e esse outro vídeo aqui, absolutamente dinâmico, das Meganeuras. Olha só o zoom que a gente tem da câmera, ficou muito legal essa animação, com bastante cara, inclusive, de anime dos anos 90. Então tudo tá ficando bem coeso. Na verdade, quase tudo, porque logo mais eu vou te mostrar um pequeno problema que eu tive. Aí, utilizando as imagens de referência dos meus personagens, eu fiz também alguns closes nos olhares, porque isso aqui também tem bastante cara de abertura de anime, onde a gente coloca bastante dramaticidade no olhar do personagem. Fiz isso então para os nossos 3 representantes humanos. Resolvi primeiro converter em animação individualmente. Então, para cada imagem, eu fiz um vídeo. Só que no final das contas, eu achei o resultado bem enrolado. Ao mesmo tempo que seria muito difícil juntar todos esses vídeos de forma dinâmica. Então, como são cenas parecidas, elas precisariam casar de alguma forma. E aí é que entra o poder mesmo do Seedance 2.0. Então, olha só o prompt que eu enviei. A câmera faz um zoom dinâmico, cruzando pelo olhar dos 3 personagens. Daí eu enviei aqui as imagens de referência dos olhares. Movimento intenso de Dolly In, que é esse movimento de aproximação. Animação, anos 90. Anime mangá clássico, antigo, OVA. Então eu fiz um prompt totalmente simples e olha só o resultado que eu tive. Ficou absolutamente bom. E se tem um bicho que eu acho bacana, dentro desse contexto de pré-história e tudo mais, é o Quetzalcoatlus, que é basicamente um animal gigantesco alado. Olha só o tamanho da envergadura do bichinho. Aí eu tive inicialmente esse resultado aqui, que ele veio cheio de texto, então pra gente não ia bater muito bem com o que eu queria fazer. Aí eu pedi o ajuste sem texto. Ele enviou 4 versões, eu acho que aqui não precisaria as 4. Mas como eu comentei pra vocês, se tu não avisar a quantidade de imagens que tu quer, a tendência é que ele faça 4 exemplares. E esse aqui foi o exemplo que eu resolvi usar. E aí o resultado final foi esse aqui, a gente começa com o céu, e aí vem o Quetzal e cobre o sol. Cenas agora de biomas extremos, então aqui uma avalanche de neve. De novo ele enviou com texto, né, mas eu pedi aqui o ajuste. E aí pra fazer um contraponto, pedi também uma imagem de vulcão. Depois tudo isso animado também ficou muito satisfatório.
laboratório. Olha só essa avalanche. E depois o contexto aqui do nosso vulcão em erupção, com raios inclusive. Aqui eu pedi uma imagem do nosso personagem principal, do nosso réptil principal, correndo na mata. E o que eu notei aqui é que ele não ficou com muito aspecto de anime dos anos 90. E provavelmente isso aconteceu porque o nosso personagem base também não tinha muita cara de anos 90. Esse aqui parece um personagem mais moderno, principalmente por conta do estilo do traçado. Não tô falando nem do design, tô falando justamente do estilo. Mas ok, esse aqui foi o resultado gerado, e a minha ideia era transformar ele num Velociraptor. E a gente percebe que a alteração aqui ficou bem sem graça, né? Porque ele simplesmente foi tendo o seu visual alterado sem nada acontecer, né? Não acontece uma energia ou algo do tipo. E aí, justamente, o que faltou aqui foi instruções para o modelo. Aí na próxima geração eu coloquei mais detalhes de como que eu queria que acontecessem as coisas. Inclusive aqui eu começo o prompt dizendo que a gente tem um pequeno lagarto verde correndo rapidamente por uma selva densa. Então para a inteligência artificial o foco do vídeo é esse, é o lagarto correndo. E daí beleza, a gente tem a descrição breve aqui de como seria a transformação do nosso lagarto inicial no nosso Velociraptor. Nessa segunda versão aqui eu já coloquei diferente. O foco aqui é a transformação. Então eu tenho aqui transformação e evolução do personagem. A câmera acompanha lentamente o animal, depois se aproxima de forma dinâmica e começa a orbitar em volta dele. Aí eu coloquei aqui que a gente teria transformações parte por parte, com energia e partículas. Então a gente nota aqui que ficou com muito mais cara de evolução de anime. Mesma coisa a gente vai ter aqui com o nosso musaranho. Então primeiramente eu fiz essa imagem aqui do personagem, e aí como referência enviei então a imagem que eu mostrei para vocês e também essa imagem aqui do tigre dente de sabre, que é o resultado final dele. E aí essa animação aqui para mim ficou bem melhor mesmo. Depois eu vou usar essa imagem aqui de impacto do brontossauro, simplesmente fazendo com que ele pise e a gente tem um foco na pata dele, né, para evidenciar o peso colossal desse bicho. E depois eu vou fazer algo muito semelhante aqui com o nosso mamute. E aí sempre enviando uma imagem de quadro como referência e depois explicando aqui o passo a passo de contexto, ação e estilo para o Seedance 2.0. Eu queria também uma imagem que começasse no close de um Quetzal e depois a câmera afastasse e mostrasse toda a magnitude do bicho. Fiz também essa cena aqui do mosasauro, essa aqui é a imagem inicial, e depois a parte animada dele com a boca aberta, né? Ficou muito bacana. Aqui a gente tem uma parte importante da abertura, onde a gente apresenta de forma indireta um grupo que aparentemente é o vilão da história. Então aqui a gente tem um laboratório com uma pegada secreta, né? Inclusive eu coloquei aqui o termo precário, né, para trazer esse aspecto secreto, escondido. E aqui a gente tem uma nova imagem para evidenciar qual o grande projeto dessa organização. Então aqui a gente percebe uma silhueta de um T-Rex tecnológico, algum experimento, alguma coisa assim. E aqui algumas opções para mostrar esse personagem. Inclusive essa aqui foi a que eu escolhi para ser o nosso T-Rex de laboratório. E aí ficou com uma pegada assim bem característica, mas com bastante referências assim da cultura pop. E em relação à parte animada, aqui a gente tem a apresentação do laboratório, de novo, né, o prompt com a mesma receita, e aqui mostrando a nossa criatura, né, aquela que tá para surgir. Aqui tem uma cena de revelação, né, mostrando o resultado final desse projeto, e claro, quem vai ter que salvar todo esse universo dessa criatura é o nosso herói. Então eu fiz uma transformação desse bichinho inicial em um T-Rex. E olha só que animação é essa. Vou até repetir para vocês verem, mas o resultado que a gente tem aqui com o Seedance é muito bom. E claro, para fechar, né, com chave de ouro, a gente precisa ter todos os personagens reunidos. Então enviei como referência os nossos personagens humanos e esse aqui foi o resultado que eu escolhi. Porém, o que a gente nota é que teve uma certa perda de consistência, principalmente na menina, mas também nesse camarada aqui. Eu acho que a minha versão em anime também ficou bem diferente assim da referência, mas ainda passa. Os outros dois teve uma diferença bem considerável. E aí eu pedi uma animação desse jeito aqui. Eu queria um zoom out começando com um close no personagem e se afastando até revelar os outros, né? E o resultado é esse daqui. Eu achei que ele ia começar focado no meu personagem que era o central, mas ele começou com o cara aqui da ponta. Porém, o resultado para mim ficou muito bom. E aí, muito bem, depois de tudo isso, eu levei os meus resultados para um software de edição. E aí, é claro, tu pode utilizar aquele que tu achar mais amigável ou que tu tiver mais familiaridade. Mas o que mais importa é o seguinte, é tentar combinar a intensidade e o que está acontecendo nas imagens com a música.
Então tu precisa ter um pouquinho de sensibilidade para ouvir a música, entender qual que é o grande ápice da música para colocar as principais cenas ali e tudo mais. E eu já vou mostrar o resultado final, mas um ponto importante também é em relação à velocidade dos takes. Então a maioria das gerações que eu fiz, elas tinham 5 segundos, mas o que eu fiz foi acelerar elas para ficar com um ritmo ainda mais dinâmico. Então eu peguei lá um vídeo de 5 segundos e eu transformei em 2 segundos, 3 segundos. Além, é claro, de fazer cortes para pegar o melhor momento de cada vídeo. Então isso é importante também. E o link do Pipit tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se tu for novo aqui, te convido para se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com algum amigo que possa gostar do tema. E claro, depois de ver o resultado final, eu quero muito saber a tua opinião. Além, é claro, de sugestões para novos vídeos, por que não uma nova abertura de anime? Eu gosto demais quando vocês também colocam aqui as suas ideias. E o resultado final da minha abertura de anime é esse daqui. Muitíssimo obrigado por assistir esse conteúdo, um abraço e até o próximo vídeo.